ninguém cometia crimes, no lugar do presídio havia um enorme parque de diversões. As pessoas eram boas, compartilhavam o que tinham de mais valor, repartindo sorrisos e afetos. De repente, João abriu os olhos e ficou em pé, espantado. Viu que a cidade estava do mesmo jeito, que nada havia mudado. E foi aí que ele percebeu que havia sonhado pela primeira vez. Esse é um dos trechos do livro A Árvore de Colher Estrelas, obra que será lançada agora, dependendo do período em que o pessoal estiver acompanhando o programa, mas enfim, lançada oficialmente no dia 13 de abril, às 19 horas, aqui no Zarabatana Café, em Caxias do Sul. Então, quem estiver acompanhando o programa até o dia 13, sexta-feira, pode prestigiar o lançamento. E quem ainda não já tiver passado, bom, aí pode procurar nas livrarias. Mas, enfim, estamos aqui recebendo o Elvio Gonçalves, publicitário, escritor. Este livro que também tem ilustrações de Hernani Carraro. E, Elvio, uma honra tê-lo conosco. Já antecipa e começa a fazer o convite, então, para o lançamento do dia 13, ou aqueles que estiverem acompanhando o programa já passado o dia 13, explicando como é que faz para ter acesso à obra. Ok. Primeiro, eu vou dizer que a satisfação, a honra é toda minha. E quero, então, reforçar o convite, né? A gente já está postando aí nas redes sociais, para o lançamento, como tu disseste, desse livro. Meu primeiro livro escrito para o público infantil, né? Na verdade, infanto-juvenil, né? O lançamento, então, será no Centro de Cultura Ordovás, né? Nessa sexta-feira, dia 13. Junto ao Zarabatana Café. Às 19 horas, exatamente. No Café do Zarabatana, ocupando aquela área ali, no hall de entrada ali do Centro de Cultura Ordovás. Nossa ideia é reunir, então, os amigos, né? As pessoas que gostam da literatura. Isso a partir das 19 horas, né? Para nossa satisfação, a gente vai ter, a partir das 21 horas, vai ter o show de uma banda disco, vai estar fazendo show lá. Então, o pessoal que vai chegar, a ideia é fazer uma comemoração em torno da literatura e depois, na sequência, da música, né? Então, a gente fazer uma festa comemorando essas duas manifestações culturais, né? Então, vai ser uma atividade ampla e integrada entre o Centro de Cultura Ordovás e o próprio Zarabatana Café. Exatamente. Combinando com o lançamento do livro. Exatamente. Elvio, tu falaste do primeiro livro mais voltado ao público infanto-juvenil, mas ainda assim o Trasmundo e Pegavento, que te trouxe ao Café com Letras, ainda no cenário antigo, quando nós gravávamos no andar de cima aqui do prédio do Legislativo, na Casa de Leitura, e foi o Trasmundo e Pegavento. Isso faz mais ou menos o quê? Uns 2, 3 anos, né? 2 anos e meio. Por aí. Por aí. Que tu estiveste aqui. Ainda tu não coordenavas a programação da TV, só para o pessoal não fazer confusão. Agora, coincidentemente, tu também coordenas a programação da TV Cama. Mas naquela época ainda, tu vieste apenas como convidado e aí trazendo o Trasmundo e Pegavento. E aquela obra também tinha um enfoque ao público infanto-juvenil, mas com um caráter mais de prosa, em blocos ali, que tu chamaste de crônicas, para alguns pode ser um conto cortado, exato. Enfim, mas eram episódios de férias de um menino no interior. Também tinha um caráter infanto-juvenil, né? Exato. Ele é um livro, como é que eu vou te dizer? Eu comecei a escrever Trasmundo e Pegavento em função das histórias que eu contava para meus filhos, né? E meus filhos me pediram, pai, por que tu não escreve? Então, tu vai acabar esquecendo, não sei, enfim. De fato, eu tinha esse diferencial, né? Que eram crônicas que encadeadas, lido na sequência, davam um sentido de romance para a história, né? E tinha essa preocupação, não é uma preocupação, é muito difícil de escrever e classificar, né? Porque mesmo que tu escreva voltado para o público infantil, eu não infantilizo a linguagem, né? Essa coisa de trata do mesmo jeito, né? Trata do mesmo jeito. É claro que os símbolos são diferentes, né? Os códigos são diferentes, né? Mesmo o próprio discurso ele é diferente, mas a forma não é infantilizada. É o mesmo caso que acontece na Árvore de Colher Estrelas, né? Fábio, eu vou te contar uma pequena historinha de como é que surgiu esse livro, tá? Eu costumo publicar no Face, os meus amigos que acompanham as redes, tu é um deles, crônicas do dia a dia, crônicas, histórias que eu vou colhendo nas ruas, né? Conversas de pessoas, trechos de conversas, que eu chamo de conversas roubadas, né?
eu já tenho uma série, uma centena de conversas roubadas, né? E, algum tempo atrás, eu estive com um editor aqui da cidade para discutir a publicação do Conversa Roubada, para publicar um livro com o título de Conversa Roubada. Que vem por aí também, né? Que vem por aí também. Vem por aí também. E esse editor, essa história da Árvore da Colher Estrelas, era uma das crônicas que fazia parte daquelas crônicas de Conversa Roubada. E esse editor disse, Elvio, mas essa historinha aqui dá um livro, né? Isso aí tu pode adaptar e publicar em formato de livro, um livro infantil, infanto-juvenil. Aquela ideia ficou na minha cabeça e agora, mais recentemente, com o episódio do retorno da Feira do Livro para a Praça, Feira do Livro que nós acompanhamos, que nós estivemos gravando lá vários episódios, com o retorno da Feira do Livro para a Praça... Praça Dante Alighieri, e que ficou por um ano na Praça das Feiras, lá em São Pelegrino. Exato, exato. Então, com o retorno da Feira do Livro para a Praça, me ocorreu de trazer essa história, porque, na verdade, essa história do livro, ela começa... é uma história dentro de outra história, né? É uma Feira do Livro que está acontecendo numa cidadezinha, né? E nessa Feira do Livro tem um contador de história. E esse contador de história conta a história do livro, né? Então, eu quis fazer essa homenagem para as Feiras do Livro e quis fazer essa homenagem para os professores que costumam levar seus alunos para terem contato com os livros desde cedo, né? E também pelo momento que nós estamos passando, né? Assim, no nosso país, um momento que se discute qual é a função da cultura, qual é o papel da arte, né? Então, esse livro... tem, digamos, não vou dizer que seria muito pretensioso dizer que, né, mas um dos objetivos do livro é provocar essa discussão. A propósito disso, falando em Feira do Livro, tivemos nos últimos dias o anúncio da notável escritora e também nossa amiga Rejane Romani Reck, que esteve várias vezes aqui no Café com Letras também, escolhida patrona da Feira do Livro deste ano. E pelo terceiro ano consecutivo teremos uma mulher no cargo máximo do maior evento literário local. Tivemos então em 2016 a Lisana Bertucci, em 2017 a Natália Borges Polês, e agora então a Rejane Reck, com quem já estamos conversando, e terá uma edição especial do Café com Letras, alusiva ao anúncio dela então como patrona da Feira do Livro de 2018. Já fica esse registro. Quando nós trouxemos para cá, Elvio, livros que irão ser lançados, há sempre aquela bronca natural com os autores, porque eu chego com o livro quentinho, recém-lido, e acabo cometendo alguns spoilers aqui, e alguns até se magoam. Pô, mas o Fábio antecipou o final. Eu já abri pelo ponto clímax do livro. Sim. Depois, quem for ler vai se dar por conta. Quando eu fiz aquele trecho de leitura, eu pego o clímax do livro que não se dá no final. Ou seja, há um despertar do lado lúdico em um adulto que por um motivo ou outro não havia o experimentado quando criança. Então o livro é voltado ao público infanto-juvenil, mas pega um típico adulto que trabalha numa área burocrática, administrativa, e aí já está meio desiludido com a vida, cabisbaixo, até brindado de carimbador. E aí ele, despertado pela cultura, se predispõe então à árvore do conhecimento e entrar no universo de cultura, e aí ele é despertado ao lado lúdico por meio do sonho. E eu vou parar por aí. Como é que se deu a construção dessa engrenagem de tentar tocar o público infanto-juvenil a partir do despertar do lado lúdico em um adulto? Uhum. São duas... O livro, digamos, tem duas fluentes, né? Tem o caráter ambiental do livro também, por se tratar do plantio de uma árvore, né? Então, a questão do meio ambiente e a questão da importância da cultura, né? O impacto que o acesso à cultura provoca na nossa vida. É isso que tu diz assim, quando esse despertar do lado lúdico desse adulto, né? Então, assim, o que eu faço? O que eu fiz com isso, né? Nós temos aqui, eu sempre digo aqui em Caxias, eu digo em Caxias porque eu moro em Caxias, né? Mas eu acho que em outros lugares também se observa isso, as mais variadas justificativas para se derrubar uma árvore, né? Então, porque a árvore faz sujeira na calçada, porque vai enredar nos fios, porque pode atrair raios, né? Enfim, tem uma série de justificativas para se derrubar uma árvore, né? E, ao mesmo tempo,
eu coloco aí nesse livro a relação utilitária com que a comunidade da cidade fictícia de Belo Monte tem com a árvore, né? Ou seja, por vários momentos, quando o João planta a árvore, né? João, o nosso personagem principal, é o nosso funcionário público burocrático lá, carimbador, que não sabia sonhar, né? O João era uma pessoa que não sabia sonhar, enfim. No momento em que passa um grupo de cultura, um grupo de artistas pela cidade que o João mora, e dá ao João a semente de uma árvore, e pede que ele plante, e o João ele vai plantar essa semente, e vai brotar essa árvore, a partir desse momento, as coisas começam a mudar da vida do João, né? Porque o João se sente responsável por alguém, por alguma coisa, né? Quando brota essa semente, brota o primeiro sorriso do rosto do João, né? E a partir daí, como tu bem disseste, começa a despertar esse lado lúdico, e eu faço esse paralelo da árvore, né, com o conhecimento, como tu bem disseste, né? A questão da cultura. No momento que nós temos acesso, ou seja, no momento que passou esse grupo de artistas pela cidade, a gente sempre diz que quando passa um grupo de artistas, se faz uma apresentação numa comunidade, deixa uma sementinha, né? Essa sementinha, então, tem essa metáfora aí da árvore com essa sementinha, né? Essa sementinha cresce, né? Ou seja, é a cultura que está crescendo, é o acesso à cultura. Quando um povo tem acesso à cultura, quando uma comunidade tem acesso à cultura, essa comunidade cresce, né? Essa pessoa começa a perceber, né? Tem um determinado momento, também não vou dar spoiler, mas eu vou dar... Tem um determinado momento, por exemplo, que o João sobe na árvore, né? E ele enxerga toda a cidade. É a primeira vez que o João percebe a sua cidade. Uma visão macro. E que ele assim. tem a noção de pertencimento, que ele se sente pertencendo a um lugar. Que isso também não está tão dado na escrita, mas que se espera que o leitor perceba, né? Sim, sim. É sugerido, sim, digamos assim. Eu tenho muito esse cuidado, Fábio, de não entregar, né? Uhum. A ideia é sempre provocar alguma coisa, né? O próprio leitor vai ver, eu não vou citar aqui os momentos, mas o leitor mais atento vai ver que essas mudanças o João começa a mudar porque o João começa a filosofar também, né? João até então é tido como um cara tristonho e só, um cara quieto, né? As pessoas, não, ele é só um carimbador de papéis, o João é um carimbador de papéis, né? É visto com desdém, digamos, pelas pessoas da comunidade. E à medida que no transcorrer da história que a árvore vai crescendo, o João começa a filosofar. E é um desdém até utilitário da própria árvore, né? Exatamente. Em que isso é repetido em momentos-chave do livro, quase que em forma de clichê. Mas para que a árvore? Ela não gera madeira. Vamos fazer o que com ela? Isso. Tal, uma relação utilitária, né? É, exatamente o que tu falaste. Ou seja, se a árvore está atrapalhando ou não tem uma necessidade maior, derruba. Uhum. E ele defende ferrenhamente, né? Sim, ou seja, é como se uma árvore não tivesse direito de existir se não fosse para dar frutos, se não fosse para dar sombra, se não fosse para dar lenha, né? E se a gente estabelecer uma relação aí com a cultura e com os artistas, porque essa é a árvore que ele ganhou dos artistas, muita gente vê um artista assim. É verdade. Para que serve o artista? O artista produz o quê? Ele não trabalha, não sei o quê, ele só toca música. Gente, mas a importância da arte, né? Essa coisa que nos é essencial, que digamos, é transformadora, né, na vida das pessoas. Eu queria entrar em algumas partes da raiz de elaboração, depois nós vamos falar das ilustrações em si, vou pedir que a equipe também pegue. Aqui nós estamos falando já de um universo de Feira do Livro, aquele stand clássico, eu espero que a câmera aqui de lado já deve estar pegando, agora pega, junto conosco. E aqui nós temos esse personagem que não sei se muitos vão conseguir interpretar tão bem, do contador de histórias. Uns vão olhar assim, com esses adereços todos, quase como uma fantasia, e vão dizer, é um palhaço, é um simples animador. E aqui a associação mais rápida que eu faço são com aqueles tradicionais menestréis da Idade Média, que eram os contadores de história, e que em última análise repassavam a história, as narrativas ou os acontecimentos do cotidiano, que poderia nem ser ligado à literatura, como até aqueles analfabetos, pessoas que não conseguiam ter a fluidez de leitura. E aqui tu reproduz de uma tenda um menestrel
voltado a um público muito variado de adultos e crianças, todos levantando a mão e interagindo. Isso foi intencional ou foi por acaso? Porque essa figura aqui do contador de histórias é trajado como se fosse um menestrel lá como nos contam os livretos da Idade Média. Foi proposital e a gente quis fazer um resgate também dessa figura e valorizar a questão da cultura oral, né? Que esses contadores de histórias, ele permitiam o acesso à história de pessoas que não eram alfabetizadas, né? E a gente tem, e essa figura permanece, né? A gente vê, nós temos, inclusive aqui em Caxias, nós temos algumas iniciativas, né? Como o Tapete Mágico, por exemplo, né? Que é um evento que é promovido pela Secretaria de Educação, né? Onde as crianças vão na Casa da Cultura e lá tem a contação de história, onde se resgata essa figura do menestrel, né? Aí eu quis fazer essa história, em vez de eu contar a história, eu colocar a história do João na boca do menestrel, né? Ou seja, dessa forma eu estou valorizando a Feira do Livro, eu valorizo o contador de história, né? E também reconheço a importância, o trabalho dos professores que levam os seus alunos para essas contações, né? Que levam os alunos a ter contato desde cedo, desde muito pequeno já com a literatura, com o jovem, com as histórias, com o imaginário, despertar o imaginário, despertar a fantasia dessas crianças, né? Eu acho que eu fui muito feliz, fui muito feliz com a escolha do ilustrador, que eu acho que é uma coisa que em breve tu vai falar. O Hernani Carraro. Hernani Carraro, né? Que conseguiu fazer essa leitura, porque assim, no momento que nós discutimos se uma árvore, ela só tem que existir porque ela tem essa utilidade, essa coisa prática de dar tábua, ou de dar sombra, ou de dar frutos, nós estamos deixando de lado a questão da beleza da árvore, né? E eu acho que o Hernani Carraro foi muito feliz quando fez essa árvore belíssima, né? A árvore, por si só, a beleza por si só se justifica. A existência da beleza por si só se justifica, né? E eu acho que o Hernani foi muito feliz nisso, buscando a beleza da árvore, né? Aliás, eu fui muito feliz com as ilustrações, né? Eu acho que ela dá um ganho na história fantástico, né? Enquanto tu estás falando, nós mostramos ali de novo a figura do menestrel, e aqui há um detalhe interessante, junto com as ilustrações, uma dinâmica diferente de diagramação. O livro se abre também, ó. Então, para acompanhar o diálogo, ele ganha, entre aspas, mais uma página. Ele tem movimento, né? Ele tem movimento. Então, aqui você abre uma das orelhas, digamos assim, a grosso modo, vira e depois ele se abre novamente. Então, ele se torna praticamente um cartaz, aí um pouco mais elaborado, não se fica só nos blocos textuais. A ilustração aumenta e aqui aqueles tradicionais balõezinhos de diálogos, como tem nos gibis e tal. Isso é um detalhe interessante, Fábio, porque a gente quis mesclar um pouco dessa história do livro e do gibi. Então tem alguns momentos que tem o balão do gibi, né? E também aí a gente prestou homenagem, né? Quem for mais ou menos observador, tem alguns traços que se assemelham ao quino da Mafalda, né? Que é uma grande referência. A letra, a forma de escrever a letra, ela lembra um pouco o Ziraldo, né? Então a gente homenageia o Ziraldo, um grande... o Ziraldo não é apenas escritor, ele é um educador, né? Interminável, né? Isso. E o quino, né? Também da Mafalda, que é genial. E por último, nós homenageamos, na última ilustração, é prestado uma homenagem ao Picasso, né? A gente faz uma releitura de uma obra do Picasso chamada La Paz. Né? Que daí é a roda mesma de cultura. Exato. Vamos deixar que daí o pessoal descubra no livro essa parte. Valorizar esses expoentes da cultura, né? Eu diria que esse livro é quase uma homenagem que a gente faz à cultura. Né? A importância da cultura, a importância do acesso à cultura, né? A importância das feiras do livro, né? Enfim, ele tem, digamos, essa intenção, né? Tem essa intenção de provocar algumas coisas, da importância, né? Da necessidade de nós termos, principalmente nesse momento que a gente está atravessando, né? Eu acho que é importante
a gente despertar para a cultura, para o conhecimento. Nesses minutos finais, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos chamar então as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, recebendo aqui no Café com Letras essa semana, vamos dar um tempo, mas ainda assim citando novamente, o livro A Árvore de Colher Estrelas, do escritor Elvio Gonçalves, que participa conosco do Café com Letras, com ilustrações de Hernani Carraro. E o Elvio, então, compartilhará com quem nos acompanha neste momento dicas de autores, obras, podem ser clássicos, lançamentos, ou algum desconhecido. O espaço é teu para compartilhar aí leituras com quem está nos acompanhando neste momento. Pois é, Fábio, eu pensei muito nisso. Eu ia fazer umas 2, 3 indicações, mas eu decidi fazer apenas uma, de um livro que eu adquiri recentemente, né? É Wonder, Todos Somos Únicos, né? É um livro que trata de uma questão que eu acho urgente, assim, essa questão do bullying, né? Que é um grito, é um manifesto contra o bullying. Preconceito sistemático. Exato. É um livro da R.J. Palácio, uma escritora e ilustradora espanhola, um livro que já vendeu aí 5 milhões de exemplares já de cara, né? Eu não consegui encontrá-lo ainda numa versão em português, imagino que já esteja chegando, né? Não consegui encontrar em nossa cidade. Tu compraste em inglês? Em espanhol. Mas é muito simples, porque é aquele espanhol clássico e o texto são frases simples, é de uma simplicidade, de uma singeleza, que até isso é tocante, até isso te emociona. É um livro que emociona as pessoas. Todos Somos Únicos, da R.J. Palácios. Procure nas livrarias, né? Se não tiver, peça o que o pessoal manda. Imagine que talvez aqui nas grandes livrarias já tenha. É que tem uma peculiaridade aí, Elvio. As pessoas que te conhecem, tu costumas ir muito para o Uruguai. Então, em sebos uruguais, tu compras muito, muitos livros antigos e tal. Então, por isso, essa tua familiarização com as obras de língua espanhola. Né? Eu acho que eu faço questão de recomendar esse livro porque eu acho que ele é universal, né? E eu acho que ele é necessário, é um livro necessário. Eu acho que a gente tem que, como é que eu vou te dizer, não dá para a gente ficar jogando palavra fora, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa com responsabilidade. Eu sempre tento passar alguma mensagem, em algum livro que eu escrevo, passar alguma mensagem, em algum texto que eu publico, né? Eu acho que a gente tem essa obrigação, né, de tentar, de alguma forma, a nosso modo, melhorar o mundo que nós vivemos, né? Eu acho que é para isso que serve a literatura, né? A minha literatura tem essa pretensão de melhorar a vida das pessoas, de melhorar o mundo que nós vivemos. Eu acho que esse é o nosso papel aqui na sociedade. Na reta final do programa, nós temos ainda alguns minutos, Elvio, aí, retornando ao teu livro, e aí temos que repetir, ser lançado agora, sexta-feira, dia 13 de abril, às 19 horas, no Zarabatana Café, e quem estiver acompanhando o programa posteriormente a isso, aí procure então nas livrarias de Caxias do Sul. Mas enfim, nós não abordamos tanto o título, A Árvore de Colher Estrelas, embora isso tenha sido explicado no decorrer do livro, com a metáfora do conhecimento, a árvore com a preservação do meio ambiente e acesso à cultura. Eu queria que tu entrasses especificamente na ideia da estrela como a iluminação do conhecimento. Embora seja aquele estereótipo já chavão das luzes, a pessoa que conhece se ilumina e tal, até temas de Feira do Livro exploraram isso, a exaustão, mas ainda assim, a árvore com acesso e a estrela que ilumina o conhecimento. Eu gostaria que tu abordasses isso, como é que se deu na elaboração e de sentido para a obra a partir do título. Olha, Fábio, assim, ó, tem outro sentido na estrela também que eu quis dar, a questão dos artistas serem estrelas, né? A gente diz que um bom artista, esse cara é uma estrela, ele é uma estrela, né? Então, como essa área foi doada ao João pelos artistas, né? E tem esse fator da iluminação, que é o conhecimento da iluminação. Eu acho que tu pegou bem essa leitura, essa simbologia da estrela como iluminação, mas também tem a questão da estrela enquanto artista. Eu não vou poder, agora tu me dá uma saia justa, porque eu também não vou poder te falar exatamente o porquê do título, porque eu vou entregar o final do livro. Claro. Né? Eu entrego o final do livro. Mas, embora o clímax, tu já tenha lido aquele texto ali,
O final do livro, é só no final do livro que a pessoa vai entender por que o livro se chama Árvore de Colher Estrela. Porque até então, as estrelas não aparecem no livro em momento algum. Né? Então, no final, as pessoas vão entender o porquê que é a Árvore de Colher Estrela. Tinha uma questão de lógica aí também, que é uma questão mais, digamos, de lógica, não diria física, né? Enfim, porque essa árvore ela cresce muito, né? E um dos motivos que alguns dos moradores alegam para derrubar a árvore é que ela está muito alta e que ela pode atrair raios e que ela pode cair sobre as casas. É a história dos fios. Não. Exato. Então, quando ela fica muito alta, essa árvore quase alcança o céu, né? Daí fica fácil, né? Para entender o porquê. O porquê do título. Enfim, mas é isso, Fábio. Assim, a gente sempre espera, né? Quando a gente lança um livro, fica sempre uma coisa. Tu também é escritor, tu já publicou, já lançou o livro, que as pessoas percebam. A gente não quer entregar de cara, mas que as pessoas percebam aquela sutileza que em algum momento a gente usou ali, né? Para associar com uma outra situação. Será que as pessoas vão associar com essa situação ou não? Né? Eu quero dizer que para as escolas, até pensando nisso, né? É um livro que eu fiz pensando muito em escola, muito em criança. Né? Para as escolas, nós possivelmente vamos trabalhar em paralelo com um projeto pedagógico. Possivelmente esse livro tem um projeto pedagógico, levantando algumas questões, né, que o livro traz à tona, né? E também uma forma de discutir essas questões, né? A própria questão do meio ambiente, que está representado na figura da árvore, né? A própria questão dos professores com os alunos numa feira do livro, do contador de história, e também a própria questão dos artistas, esses artistas mambembes que passam pelas cidades, levando cultura, ou seja, o que esse acesso de cultura representa na vida de uma pessoa, a necessidade desse acesso à cultura, né? A importância desse acesso. Então, esse livro tem essa pretensão, eu espero que a gente alcance, né, esses objetivos, né? E, mais uma vez, Fábio, reforçar, então, o convite para os amigos e amigas que estão nos assistindo, nessa sexta-feira 13, às 19 horas, no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás, né? Eu espero todo mundo lá, todos os telespectadores da nossa TV e todos os meus amigos e as amigas, né? E quais livrarias que terão o livro, Elvio? Porque, como eu citei, nós temos um período de exibição aqui, depois continua pelas redes sociais, aquele que por um motivo ou outro não conseguiram no lançamento, ou que estivermos acompanhando já passado o dia 13, encontra onde o livro? Eu não vou dizer todas aqui, a gente fez contatos com várias livrarias, já tem contatos com várias livrarias. A princípio, eu diria que todas as livrarias da cidade... De um modo geral. Eu não posso te afirmar... até porque também eu tenho distribuidora também que já está fazendo esse trabalho, né? Página no Face, aproveita para divulgar aí, tem corrido bastante. Colher Estrelas, né? Nós temos duas, na verdade, que é a Árvore de Colher Estrelas, tá? E Colher Estrela, quem está fazendo isso, eu queria agradecer, inclusive, a Rose Brogliato, nossa amiga jornalista Rose Brogliato, que está fazendo essa divulgação nas redes sociais, mas é a Árvore de Colher Estrelas, né? E tem Colher Estrela, que é hashtag Colher Estrelas. Bom, então se citar Colher Estrelas no Facebook, vai pipocar. Vai pipocar, com certeza. Então tá, Elvio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Acabamos de conversar, então, com o publicitário e escritor Elvio Gonçalves, ele que está lançando aqui em Caxias do Sul, com data oficial prevista agora, 13 de abril, às 19 horas, Zarabatana Café, a obra A Árvore de Colher Estrelas, com ilustrações de Hernani Carraro, livro que é pauta, então, do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.